Olá, meu nome é Márcio Alonso, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo e eu tenho o prazer de trazer até você o nosso projeto Um Ano com a Confissão de Fé de Westminster. Neste ano de 2017, a Reforma Protestante celebra seus 500 anos e nós queremos aproveitar essa ocasião histórica para estudar com você este documento que é a expressão máxima do desenvolvimento da teologia reformada e o símbolo de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós esperamos que você se beneficie desse material e queremos nos colocar ao seu dispor. Visite o nosso site www.ebenezer.org.br ou procure nas lojas de aplicativos o aplicativo da nossa igreja. Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Ele está disponível nas plataformas para Android, para Windows, para Apple, e você, baixando o aplicativo, poderá acompanhar os vídeos que nós pretendemos postar semanalmente, explicando os capítulos da Confissão de Fé de Westminster. Uma aula inaugural dada em novembro do ano passado já está lá disponível, e este é o vídeo de abertura desse nosso estudo da Confissão, onde nós estudaremos o seu contexto histórico e a sua relevância. Então, seja bem-vindo ao estudo e que Deus a todos nos abençoe. Nós vamos começar falando a respeito de Westminster. Afinal de contas, o que significa esse nome Westminster? Bom, este é o nome da mais importante construção da Igreja da Inglaterra, a Abadia de Westminster. É um prédio gótico que fica lá em Londres, muito bonito. Eu ainda não tive o privilégio de conhecer pessoalmente, mas você pode pesquisar na internet fotos e vídeos. É realmente uma construção suntuosa e que tem servido de sede da Igreja inglesa para diversas das suas cerimônias, inclusive as coroações reais, os casamentos reais. Foi ali, nesta abadia de Westminster, que recentemente se casaram o príncipe William e Kate Middleton. E vários outros casamentos reais aconteceram ali, como também coroações. A atual rainha britânica Elizabeth II foi coroada lá em 1953, e essa foi a primeira coroação real britânica a ser televisionada. Esse prédio também funciona como um grande mausoléu nacional, um cemitério para autoridades. 17 reis estão enterrados ali e mais de 3.000 figuras britânicas das diversas áreas de expressão. Isaac Newton está lá, Charles Darwin está lá, muitas outras pessoas estão lá. Então Westminster é o nome do local onde esse documento foi produzido. Porém, vale a pena nos perguntar, por que esta igreja, esta construção, é a sede de uma igreja britânica, de uma igreja nacional da Inglaterra? Isso nos remete então ao surgimento da igreja anglicana, a igreja que é especificamente inglesa. Vamos então à história. Tudo começa com o rei Henrique VIII, que governou a Inglaterra de 1509 a 1547. Henrique VIII era católico, mas só tinha filhas mulheres, e ele desejava um herdeiro homem ao trono. A solução que ele fabricou foi solicitar ao Papa que anulasse o seu casamento em virtude de um problema dessa natureza, mas o Papa, corretamente, nós temos que admitir, se recusou a autorizá-lo a fazer isso. Tá certo? E então, Henrique VIII encontrou uma solução própria dele. Ele rompeu com Roma e, em 1534, promulgou o seu ato de supremacia, pelo qual ele dizia que, a partir dali, ele era o chefe da Igreja da Inglaterra, que ficou conhecida como Igreja Anglicana. Ela parecia muito nas suas doutrinas, na sua forma de culto, de missa, com a Igreja Católica, mas agora estava administrativamente separada de Roma e não sujeita à autoridade do Papa. Para a história, isso chega a ser conhecido como a Reforma Inglesa. A realização de Henrique foi dar início à Reforma Inglesa. De fato, esse foi um primeiro rompimento, uma primeira quebra com a Igreja Católica Romana, mas ainda havia muita semelhança na forma de adoração e na estrutura de governo da igreja e em outros valores com a Igreja Católica. O que Henrique VIII queria mesmo era casar para ter um filho homem para colocar no trono. E ele acabou ficando conhecido por isso. Foi ele quem rompeu e quem acabou se casando 6 vezes, e a gente vai ver como foi a confusão gerada na família dele a seguir por conta disso exatamente. Bom, essa ideia de Henrique de romper com Roma está acontecendo mais ou menos concomitantemente ao que Lutero está fazendo. Você vê aí no slide do Henrique que ele governou de 1509 a 1547.
Ele já era rei há 8 anos, quando em 1517 Martinho Lutero afixou as suas 95 teses e convidou as pessoas a refletirem sobre o nível de autoridade do Papa e o direito que ele teria de dizer o que era ou não a vontade de Deus. Então você percebe que Henrique VIII está na esteira de um movimento que está se espalhando pela Europa, o movimento do questionamento, não é, da fonte verdadeira de autoridade. Bom, Lutero fazia isso com razões mais nobres. Ele queria questionar o Papa por conta dos decretos papais, nos quais ele autorizava Johannes Tetzel a sair vendendo indulgências. Aquela famosa história de que no momento que uma moeda no cofre tilintar, uma alma do purgatório para o céu irá saltar, tendo em vista que Leão X precisa reunir recursos para construir a Basílica de São Pedro no Vaticano, Tetzel está autorizado a fazer esse tipo de comércio da fé. E Lutero protesta contra isso adequadamente. Henrique VIII rompe com Roma por motivos espúrios que nós não aprovamos, mas a ideia por si de romper com Roma já está sendo difundida na Europa. Pois bem, ele tem um herdeiro homem que assume o trono no seu lugar, que é Eduardo VI. Mas se você faz as contas, Eduardo VI governa a partir de 1547. E, voltamos um pouquinho aqui, se Henrique VIII promulgou o seu ato de supremacia em 1534, e ele então adquiriu o direito de casar de novo para ter um filho homem, deu pouco tempo para fazer um filho homem e ele estar pronto para governar em 1547. Ou seja, Eduardo assumiu o trono ainda adolescente e foi acompanhado por um conselho regencial que o apoiava na sua missão de governar a Inglaterra. Ele acabou sendo o primeiro rei inglês criado como protestante, porque já havia um rompimento oficial do seu pai, Henrique VIII, com a Igreja Romana. As coisas ainda não estavam tão claramente estabelecidas, mas já era de fato um rompimento que acabou sendo chamado de a Reforma Inglesa. Eduardo VI morreu prematuramente, não governou por muito tempo, morreu depois de 6 anos de governo, mas ele teve tempo de, auxiliado por seus regentes e conselheiros, de promover documentos importantes para a Igreja Inglesa. Thomas Cranmer, que era a maior autoridade da Igreja Anglicana, o arcebispo de Cantuária, a sede, né, nacional da Igreja Anglicana, em termos religiosos, ele ajudou o rei Eduardo a promulgar os documentos que regulavam a fé da Igreja Anglicana. Os documentos mais famosos são os 39 artigos de fé da Igreja Anglicana e o seu livro de oração comum, documentos que estão preservados e ao nosso alcance. Bom, esses documentos já revelam uma forte influência das doutrinas reformadas e especialmente da posição calvinista. E você começa a perceber então que a fé protestante começa aos poucos a se achegar à Inglaterra. O rei Henrique VIII rompeu com Roma. O rei Eduardo VI já foi criado em moldes protestantes. O arcebispo, né, a maior autoridade da Igreja Anglicana, Thomas Cranmer, promulga documentos, 39 artigos e livro de oração comum, que tem grande influência da teologia calvinista. Mas, embora pareça que a fé protestante vai triunfar na Inglaterra, com a morte prematura de Eduardo VI, assume a sua irmã, Maria Tudor. Maria Tudor era filha da esposa que Henrique VIII chutou, porque não lhe dava filhos homens, Catarina de Aragão, uma mulher católica. E agora Maria Tudor assume e o pai dela agora vai ter que se remexer lá na tumba, porque ela vai desfazer tudo o que o pai fez. Ela anula e revoga o ato de supremacia. E a Inglaterra, então, que ficou rompida com Roma de 1534 até 1553, agora volta. E a igreja inglesa volta a se subordinar a Roma porque Maria Tudor é católica. E ela, então, tenta fazer de tudo para desfazer as obras do pai e do irmão. Ela era manifestamente católica e o seu irmão Eduardo sabia disso e inclusive tentou impedir que ela assumisse o trono, mas ela conseguiu matar a prima de segundo grau, Joana, que Eduardo conseguiu colocar no trono, e assumiu o reino no lugar da prima. E por isso, e pelo fato de que ela se colocou a perseguir os protestantes na sequência, ela inclusive queimou Thomas Cranmer na fogueira, o homem que ajudou Eduardo a fazer os documentos típicos da Igreja Anglicana, ela acabou se tornando conhecida como Maria a Sanguinária. E
ela expulsou dos continentes todos aqueles que eram as mentes mais importantes do pensamento reformado e que poderiam dar à Igreja Anglicana uma cara mais protestante. Ou seja, Henrique VIII rompeu com a Igreja Romana. Ele não avançou muito em matéria de teologia, mas o seu filho Eduardo VI avançou, 39 artigos, o livro de oração comum, não é? No entanto, quando Maria a Sanguinária assume, tudo é desfeito e tudo volta a estaca zero, e inclusive as mentes reformadas e aqueles que pensavam numa igreja inglesa independente, mais próxima dos ideais da reforma, agora são levados a se refugiar no continente. Essas pessoas vão para Genebra, na Suíça, onde estão João Calvino e John Knox. Eles são até parecidos, eu prestei atenção nisso recentemente, né? O estilo do chapéu, da barba é bem semelhante. Esses dois homens que são dos maiores expoentes da Reforma Protestante estão lá em Genebra, na Suíça. João Calvino era francês e John Knox era escocês. E essas mentes privilegiadas estão trabalhando na divulgação da doutrina e no estudo da Escritura para o povo da fé reformada. E o que aconteceu foi que a expulsão que Maria Sanguinária promoveu das mentes reformadas da Inglaterra acabou contribuindo para que essas pessoas em Genebra tivessem maior contato com as ideias de Calvino, de John Knox e progredissem no seu entendimento, na sua compreensão da fé reformada. Lá em Genebra também havia um homem chamado Miles Coverdale, que traduziu a Bíblia para o inglês. E a sua tradução da Bíblia ficou então conhecida como a Bíblia de Genebra. Você deve se lembrar que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Mas não havia ainda uma tradução da Bíblia para o inglês. E a Reforma sempre trabalhou e sempre defendeu a tradução da Bíblia. Lá em Genebra, Miles Coverdale promove a primeira tradução de uma Bíblia que tinha algumas notas explicativas e foi a primeira edição da Bíblia de Genebra. Esse nome é carinhosamente emprestado pela editora da Igreja Presbiteriana do Brasil para a sua atual Bíblia de Estudo de Genebra, que é muito mais aprofundada, com comentários muito mais completos, inclusive contando com a participação de autores até contemporâneos. Pois bem, é daí que vem a ideia de uma Bíblia de Estudo de Genebra. Os reformadores, lutando por uma igreja livre, independente do papado e não sujeita à autoridade real, estavam promovendo a tradução da Bíblia, a divulgação de notas de estudo para que o povo comum tivesse acesso à palavra de Deus. Essa é a ideia por trás da Bíblia de Estudo de Genebra. Bom, morre a Maria Sanguinária e assume a sua irmã Elizabeth I, ou Isabel I. A rainha que nós temos hoje na Inglaterra é Elizabeth II, né? Então, morre a Maria Sanguinária, assume Elizabeth I. Essa foi a rainha de um grande reinado. Reinou aí 45 anos na Inglaterra. Era a última filha de Henrique VIII e com vocação protestante. Então ela agora restabelece o ato de supremacia. Ela havia sido confinada por sua irmã mais velha, a Maria Sanguinária, morreu virgem, é conhecida como a Rainha Virgem, não é? Mas quando assumiu o trono depois da morte da sua irmã, restabeleceu o ato de supremacia e agora a Inglaterra tem novamente uma igreja independente de Roma, a igreja anglicana, e ela tem alguma simpatia com a ideia da reforma e autoriza os protestantes a retornarem. Então as pessoas que foram banidas pela Sanguinária Maria e foram para Genebra, agora podem voltar para a Ilha Britânica. Só que elas voltam diferente de como partiram. Voltam já mais esclarecidas pelas ideias de Calvino e voltam agora desejosas de uma igreja mais pura, de um governo eclesiástico mais puro, uma doutrina mais pura, um culto mais puro, uma vida mais pura. E por isso, agora eles são conhecidos, os reformados ingleses, como os puritanos, por causa da pureza que buscavam na vida em todas as suas áreas. Isso não ajudava muito a Elizabeth I, porque, embora ela quisesse que a Inglaterra tivesse a sua igreja independente, ela gostava disso mais ou menos nos mesmos moldes do seu pai, que a igreja fosse independente, mas subordinada ao rei. E agora os puritanos que haviam sido expulsos por sua irmã, ido para Genebra e agora voltavam por conta do seu decreto à Inglaterra, voltavam dizendo: nossa igreja precisa ser independente de Roma, mas também precisa ser independente do rei inglês. Então eles defendiam uma forma de governo plural, formada de anciãos, os presbíteros, que é a forma presbiteriana, a forma conciliar, de conselho
ou seja, um governo plural na igreja e um governo não submetido à autoridade do monarca. E isso evidentemente não interessava a Elizabeth I. Então foi um tempo de alguma tensão entre os puritanos e Elizabeth. Mas a reforma começou na sociedade inglesa. Para alguns historiadores, como é o caso de John Richard Green, no livro Uma Breve História do Povo Inglês, esse período em que os puritanos retornaram do continente para a Inglaterra foi um período de tremenda transformação moral. Depois que Elizabeth I autorizou o retorno e a influência da fé reformada, daquilo que os ingleses haviam aprendido em Genebra, com Calvino, com Knox, na vida do povo inglês se tornou uma coisa muito marcante, de forma que aquele foi um período de grande vitalidade espiritual. No entanto, embora a igreja anglicana permanecesse independente e separada de Roma, ela ainda não estava caracterizada por uma total pureza, inclusive e particularmente no que se refere à sua forma de governo. Ela era ainda uma igreja ligada à coroa. Bom, assume agora a Inglaterra um outro rei de uma outra dinastia. Elizabeth foi a última das herdeiras, das descendentes de Henrique VIII no trono. Tiago I é um outro rei. Em inglês, Tiago é James. E ele governou a Escócia e a Inglaterra ao mesmo tempo, sem que as duas nações estivessem unidas, de 1603 a 1625. Bom, John Knox, que tinha estado com Calvino em Genebra, era escocês. E ele voltou para a Escócia, que faz parte do Reino Unido, nas Ilhas Britânicas, e lá na Escócia promoveu grandes transformações, ao ponto de ser lendária a história de que a Maria Sanguinária tinha medo das orações de John Knox. E as coisas avançaram mais rápido na Escócia, que conseguiu ter uma igreja presbiteriana, conciliar em sua forma de governo, o que não acontecia na Inglaterra, porque a Elizabeth I, como já falamos, não queria. Quando as duas nações estavam unidas sob um mesmo monarca, que era o rei James ou Tiago I, o pessoal da Inglaterra ficou na esperança que aquilo que já acontecia na Escócia acontecesse também na Inglaterra. Mas os puritanos ingleses tiveram suas expectativas frustradas, porque Tiago gostou da ideia de ter uma igreja governada por ele na Inglaterra e não abriu mão disso. E ele, então, não facilitou a vida dos puritanos, de modo que alguns deles, em busca de um desejo, de satisfazer um desejo de uma igreja mais pura e tudo mais, vieram para a América. É aí, em 1620, durante o governo desse rei Tiago, ou rei James, que alguns puritanos alugam aquele navio Mayflower e vêm para os Estados Unidos fundar os Estados Unidos da América, aqui no Novo Mundo, não é? E lá, com dificuldades para plantar e colher e tudo mais, recebem ajuda dos índios, surge o feriado do Dia de Ação de Graças, o famoso Thanksgiving americano. Ou seja, Tiago I também não ajudou muito. A igreja na Inglaterra permanece anglicana, separada de Roma, mas permanece governada pelo sistema episcopal e não tão pura ainda na sua forma de governo. E isso é frustrante para os puritanos ingleses. Ele fez uma coisa importante no que se refere à religião. Ele promoveu uma nova tradução da Bíblia para o inglês, diferente da Bíblia de Genebra de Miles Coverdale, que havia sido feita lá no continente. E essa tradução foi muito boa, os recursos do rei eram bons, e ela ficou conhecida como a King James Version, a versão do rei Tiago. Essa Bíblia foi traduzida do inglês para o português recentemente e está à disposição para você adquirir. Não nos faz muito sentido a proposta porque entendemos que a melhor tradução seria aquela que viesse do hebraico e do grego direto para o português. Foi muito bom o que o rei Tiago fez. Traduziu do hebraico e do grego para o inglês e a tradução em inglês é muito competente. Porém, por mais competente que ela seja em inglês, traduzi-la do inglês para o português não faz muito sentido. Então, fica aí uma observação a você que, quem sabe, tem contato com essa Bíblia para entender, porque a King James em inglês nós recomendamos com grande apreço, mas a King James em português nós olhamos com alguma reserva. Passemos à frente. Substitui Tiago I o rei Carlos I. E é na época desse rei que as coisas vão ficar bastante interessantes e é no governo dele que a Confissão de Fé de Westminster vai ser produzida. Bom, você viu que os puritanos na Inglaterra estavam cheios de esperança que Tiago implantasse na Inglaterra o sistema de governo conciliar da igreja que havia na Escócia. Pois bem, eles não conseguiram, e alguns foram embora. Mas quando Carlos I, o filho de Tiago I, assumiu, ele quis fazer o contrário. Ele quis pegar o sistema de governo anglicano, episcopal,
da Inglaterra e implantá-lo na Escócia. Vale a pena uma palavrinha aqui para você. Diferenciar o sistema episcopal do conciliar. Como é isso? Existe hierarquia nesses dois sistemas. O sistema conciliar é a hierarquia de concílios, ou seja, quem governa a igreja local é um concílio, que nós presbiterianos chamamos de conselho. Quem governa vários conselhos? Um concílio superior, que nós chamamos de presbitério. Quem governa os presbitérios? Um concílio superior, que nós chamamos de sínodo. Quem governa os sínodos? O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ou seja, a igreja sempre é governada por vários indivíduos, porque esse é o padrão bíblico, e nós vamos ver isso quando estudarmos o capítulo sobre a forma de governo da igreja. O apóstolo Paulo sempre promoveu a eleição de presbíteros. Questões doutrinárias foram resolvidas na igreja primitiva no Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Vários indivíduos. Nunca houve uma decisão monárquica, pessoal, não é? Mas esse é o sistema conciliar, o sistema que ficou conhecido por presbiteriano, porque os anciãos, os mais experientes, os presbíteros, é que se reúnem para governar em concílio, certo? Bom, a outra proposta é a proposta episcopal. Episcopo é aquele que tem um escopo por cima, epi. É aquele então que vê por cima, é o supervisor, é o bispo. Então bispo e supervisor é a mesma ideia. E aí então você tem um sistema que no catolicismo é o padre, que responde pela igreja local, o bispo, que responde por várias igrejas, acima dele está o cardeal, vários bispos, e o papa, vários cardeais abaixo dele. Na igreja anglicana, Carlos I estaria na posição máxima de autoridade na igreja. E era essa a tentativa dele, trazer a igreja da Escócia, que já era presbiteriana, conciliar, para o sistema anglicano, que era episcopal. Só que para obrigar a Escócia a ser episcopal como a Inglaterra, ele precisava pegar em armas, ele precisava de exército, ele precisava de dinheiro. E para obter a sustentação política para essa campanha, ele convocou um parlamento, a eleição de um parlamento na Inglaterra. A Inglaterra até hoje, dessa época para frente, é uma monarquia parlamentarista, tá certo? Fruto dessa história que você está vendo aqui. E aí então ele convoca um parlamento para, com autorização dos ingleses, levantar dinheiro e homens e armas para obrigar a Escócia a se tornar episcopal. Só que o tiro saiu pela culatra. O parlamento que ele convocou e que foi eleito pela população tinha uma maioria puritana. Você acha que o puritano, desejoso de uma forma de governo pura, iria apoiar Carlos I? Não, é claro que não. Então, muito frustrado, Carlos I dissolveu o parlamento que foi eleito e convocou novas eleições. E para a surpresa dele, o novo parlamento eleito era mais puritano ainda do que o primeiro. E ele novamente dissolveu, mas não teve jeito, até o momento em que o parlamento eleito contra o rei se propôs a uma assembleia na qual seria discutida a forma de governo, de doutrina e de vida da igreja da Inglaterra, a revelia do rei. Começa a Guerra Civil Inglesa. De um lado você tem o rei Carlos I, as forças reais do rei e a tentativa de um governo da igreja anglicana de cunho episcopal. E de outro lado você tem um parlamento eleito pelo povo, puritano, e que luta por uma forma de governo presbiteriana e conciliar. Você viu que história interessante? E é nesse contexto que o parlamento convoca uma assembleia para tratar da doutrina e da vida da igreja inglesa, a igreja anglicana. É a Assembleia de Westminster. Reverendo Alderi Souza de Matos, historiador da IPB, num texto que foi publicado na internet, nos conta então que havia 75 anos que os puritanos estavam insistindo para que a igreja da Inglaterra tivesse uma forma de governo, de doutrina e de culto mais pura. E assim o parlamento convoca a Assembleia de Teólogos de Westminster, composta por homens notáveis. A maioria deles era de puritanos, calvinistas, pessoas que defendiam o sistema presbiteriano conciliar. Mas quanto à forma de governo, não havia uniformidade. Alguns eram congregacionais, aqueles que entendem que as decisões devem ser tomadas pelo plenário de todos os membros da congregação, e outros que defendiam o sistema episcopal, e os debates mais longos e acalorados na Assembleia se deram exatamente nesse ponto. No entanto, foi o resultado de um processo de luta de muitos anos, quando a Assembleia se reúne e a partir de 1º de julho de 1643, trabalha por 5 anos ininterruptos para produzir o documento que nós estamos estudando. Bom, chegou a hora da guerra, e o rei, com as tropas do
reino está defendendo o sistema episcopal e do outro lado os puritanos e o parlamento com os seus recursos estão defendendo o sistema presbiteriano. O rei está levando vantagem e o parlamento decide chamar a ajuda de quem? Exatamente da Escócia, porque lá na Escócia a igreja escocesa, com a influência de John Knox, está já oficialmente presbiteriana. E os escoceses decidem ajudar, mas eles dizem, nós os ajudaremos se vocês se comprometerem a zelar pela pureza da igreja, se vocês se comprometerem a aceitar que os escoceses, nós escoceses, enviemos representantes para discutir teologia com vocês e tudo mais. E é claro que o pessoal puritano inglês aceitou a ajuda, tá certo? E assinou a solene liga e aliança para a reforma e defesa da religião, conforme você está vendo aí, né? E esse documento, inclusive, muito bonito, eu tive o privilégio de lê-lo, é algo que vale a pena você pesquisar, foi assinado pelos parlamentares ingleses para fazer uma aliança com os escoceses, para que houvesse recursos para peitar o rei, para produzir um documento que regulasse a vida da igreja da Inglaterra, segundo os moldes de governo que eles consideravam os mais puros. Assim, quando os ingleses assinam esse documento, eles se comprometem a manter e defender a Igreja da Escócia e a realizar uma reforma da Igreja na Inglaterra, na Irlanda, na doutrina, no governo, no culto e na disciplina, de acordo com a palavra de Deus e o exemplo das melhores igrejas reformadas. Essa é uma citação do livro O que todo presbiteriano inteligente deve saber, de autoria do reverendo Alderi e também do reverendo Adão Carlos Nascimento, que nós recomendamos para você. Bom, comentando então a Assembleia de Westminster, Guilherme Kerr, que é um pastor já falecido, esse livro publicado na década de 40 nos conta, por ocasião do 3º centenário, né, da Assembleia, esse livro nos conta que a reunião, a Assembleia de Westminster, foi o ponto culminante de uma luta secular entre a corrente puritana e a corrente anglicana dentro da Igreja da Inglaterra. Com as explicações que eu fiz até aqui, eu espero que você tenha sido capaz de perceber isso, tá certo? Bom, o que acontece então é a mais notável Assembleia Protestante de todos os tempos, tanto pela distinção dos elementos que a constituíram, como pela obra que ela realizou, e ainda pelas corporações eclesiásticas que receberam dela os seus padrões de fé e as suas influências salutares. Veja que coisa, os puritanos, ou melhor, os simpatizantes da Reforma, os teólogos que haviam sido expulsos por Maria Sanguinária, foram até Genebra, tomaram contato com as ideias de Calvino. E quando Elizabeth autorizou, eles voltaram. E embora Elizabeth não tenha promovido a reforma da igreja, os puritanos promoveram uma transformação na base da sociedade. A Inglaterra se aproximou da Bíblia, a Inglaterra viveu para a glória de Deus. E isso acabou culminando no fato de que quando Carlos I convocou a eleição do parlamento, o parlamento foi eleito de maioria puritana. E agora esse parlamento tem condições de discutir a fé com homens notáveis, estudiosos da Escritura, com gente que quer viver para a glória de Deus, com gente que quer uma igreja não governada pelo rei e nem submissa à autoridade monárquica do Papa. Ou seja, não houve na história protestante uma outra assembleia que tenha sido mais notável por conta dos recursos humanos, não é? Tanto em termos morais, como em termos intelectuais, quanto em termos espirituais. Esses homens dignos foram, de fato, participantes de uma assembleia única na história da Igreja Reformada. E o documento e os documentos que eles produziram acabaram influenciando igrejas reformadas pelo mundo todo. E essa influência se estende até hoje à Igreja Presbiteriana do Brasil, no século XXI, porque o documento que eles produziram ainda regula a fé da nossa igreja. Bom, quais foram os documentos produzidos? Eles fizeram a Confissão de Fé, que você vai estudar conosco esse ano, e o Catecismo Maior e Menor. E esses três primeiros são os documentos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, os símbolos de fé da IPB. Qual é a diferença de uma confissão e de um catecismo? A confissão é uma formulação doutrinária na forma de proposições. Ela só difere de um credo porque o credo é mais sintético. Lembra do credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. O credo é bastante resumido. A confissão de fé fala do que nós cremos, mas fala muito detalhadamente. A confissão de fé de Westminster tem 33 capítulos. O catecismo já é um questionário de estudo, formado na forma de perguntas e respostas. E a diferença entre o catecismo maior e o menor é que o maior era para adultos e o menor para a instrução das crianças.
Todos esses três documentos são harmônicos nas suas doutrinas, eles não conflitam entre si. Mas a confissão é na forma de proposições, o catecismo maior na forma de perguntas com respostas mais completas destinado ao estudo de adultos e o catecismo menor na forma de perguntas mais simples para o estudo das crianças. Okay? Esses três estão em pleno vigor na vida da Igreja Presbiteriana do Brasil, são seus símbolos de fé. Os teólogos em Westminster também promoveram a publicação de um diretório de culto público a Deus, de uma forma de governo da igreja e de um saltério, uma coleção de salmos colocados em poesia metrificada para o canto nas igrejas. Esses três documentos são de grande valor histórico, são realmente muito apropriados também, mas não são oficialmente adotados pela Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem o seu diretório de culto na forma dos seus princípios de liturgia. É um documento oficial da IPB que substitui o diretório de culto de Westminster, tendo em vista que a realidade, né, da Inglaterra, que passou pelos Estados Unidos, daqui a pouco a gente vai ver isso, até chegar ao Brasil é diferente. O documento que regula isso na IPB é seus princípios de liturgia. Quanto à forma de governo, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua Constituição. E quanto ao saltério, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem o seu Inário Presbiteriano Novo Cântico. Tá certo? Dos 6 documentos produzidos pela Assembleia de Westminster, a IPB adota os 3 primeiros até hoje, e os outros 3 são úteis para consulta, para o estudo histórico de grande edificação, mas não são aplicados como regra na Igreja Presbiteriana do Brasil. Bom, os princípios fundamentais desses documentos e de tudo que a Assembleia produziu são muito claros. A autoridade das Escrituras. Não é a opinião do Papa, não é a tradição da Igreja. A opinião que é aceita entre nós como a máxima autoridade vem da Bíblia. Tá certo? E você vai ver isso até porque o primeiro capítulo da Confissão de Fé fala sobre isso. Depois, a soberania de Deus. Deus controla tudo que existe. Ele é soberano no governo do mundo, na sua providência, na salvação dos seus eleitos. E a Confissão de Fé exalta a soberania de Deus, e nós vamos estudar isso a partir do capítulo 2. Depois você vai ver que a Confissão de Fé defende direitos de consciência. Ela não obriga as pessoas a terem a fé que o Estado adota. E embora ela converse um pouco sobre o dever do magistrado civil de promover paz para que a fé possa ser vivida com tranquilidade dentro dos limites do seu reino, a Confissão de Fé defende um ideal revolucionário para a época, que era o direito à sua consciência. E foi com base nesse tipo de ideia que os puritanos que saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos fundaram uma nação livre, onde você tinha liberdade de viver a sua fé. E esse princípio hoje está espalhado pelo mundo, fruto do ideal da reforma e fruto daquilo que foi também aí forjado no documento de Westminster. E por fim, como princípio fundamental da Confissão de Fé, nós temos a ideia da jurisdição exclusiva da Igreja em sua esfera de ação. Ou seja, o rei não tem o direito de excomungar ninguém, o rei não tem o direito de falar nada em matéria de fé, o rei governa o Estado e as autoridades eclesiásticas legitimamente constituídas governam a Igreja. Cada esfera tem a sua autonomia. Tá certo? Esses são os princípios fundamentais que você verá conosco ao longo deste ano enquanto estudarmos a confissão. Bom, a confissão que nós hoje adotamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem algumas poucas diferenças em relação ao texto original que foi promulgado lá em Westminster em 1649. Algumas diferenças que são apontadas por Alexander Archibald Hodge no seu livro Confissão de Fé de Westminster Comentada, e você pode encontrar ali as diferenças. No capítulo 20 há uma pequena diferença, no 23 e no 31, e essas diferenças estão relacionadas à conversa, ao diálogo, à relação entre a igreja e o Estado. Tendo em vista que, como você já deve ter percebido, a relação do rei para com a igreja era bastante conturbada naquela época, e os princípios, embora já estivessem em alguma aplicação, eles ainda não haviam chegado à sua expressão máxima. Quando os puritanos que saíram da Inglaterra chegaram nos Estados Unidos e depois tomaram contato com a Confissão de Fé e foram formar uma igreja reformada nos Estados Unidos, já com uma certa distância histórica, eles entenderam que essa relação deveria ser melhor formulada e mexeram em alguns dos pontos da Confissão de Fé. Isso é importante porque mostra que a Confissão de Fé não é infalível nem inerrante, ela não está para nós no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Ela simplesmente mostra como temos interpretado e como acreditamos que a Bíblia deva ser entendida. E que houve sim ocasião para uma pequena revisão no seu texto quando da formulação da Igreja norte-americana.
E foi através da Igreja dos Estados Unidos, com Ashburn e Simonton, que chegou ao Brasil em 1859, que a Igreja Presbiteriana do Brasil foi fundada, e ela então adotou a Confissão de Fé de Westminster com as pequenas modificações que haviam sido feitas pela Igreja americana. Bom, depois disso, a Igreja americana promoveu algumas alterações mais significativas e redigiu o capítulo 34 e o capítulo 35. O capítulo 34 fala do Espírito Santo e o capítulo 35 do amor de Deus e das missões. Mas isso já foi feito num contexto em que a Igreja norte-americana já não estava mais tão alinhada assim com os padrões de Westminster e o teor desses dois capítulos não está completamente alinhado com os princípios calvinistas expostos nos 33 capítulos iniciais. Por essa razão, a Igreja Presbiteriana do Brasil não adota os capítulos 34 e 35 que foram feitos pela Igreja americana. Não são originais lá dos padrões de Westminster, tá certo? São considerações importantes para você conhecer. Acaba aqui a nossa análise da história da Confissão de Fé de Westminster e nós então começamos a pensar na sua relevância. Voltei aqui. Você poderá perceber que esse documento histórico vai regular a nossa vida. E eu desafio você a assistir a aula anterior sobre a necessidade confessional, o imperativo confessional, para ver o quanto é importante que você participe de uma igreja cuja fé está estabelecida, cuja fé pode ser verificada. Você vem à igreja presbiteriana e deve encontrar um pastor que crê na soberania de Deus, que crê na doutrina da eleição, que crê na autoridade suprema das Escrituras, no governo de Cristo sobre a sua igreja e em tantas outras coisas que estão ali postuladas. E esse estudo que estamos fazendo é para mostrar a você que a nossa fé é uma fé com lastro histórico, é uma fé com lastro na Escritura, é uma fé que está sendo sustentada pela palavra de Deus e expressa num documento escrito nessas circunstâncias históricas tão impressionantes. Vale sempre lembrar, a confissão de fé não nos é inspirada, ela não está no mesmo nível de autoridade da Bíblia, porém ela é um documento que tem resistido à história, que tem sido constantemente revisada pelos melhores teólogos de fé reformada, e tem resistido ao tempo. E ela então é a régua pela qual nós temos dito ao mundo que nós interpretamos a Bíblia. Não que a confissão de fé determine a nossa interpretação, mas que ela expressa a nossa interpretação. E isso significa que você pode confiar no que um pastor presbiteriano do Brasil, que seja confessional, que seja sincero aos seus votos de ordenação, que cumpra aquilo que ele prometeu diante de Deus, que ele é fiel à palavra de Deus e que ele entende que a confissão de fé expressa a interpretação correta da Bíblia. Ah, que privilégio você tem se o seu pastor é um homem honesto e pode pregar a palavra de Deus conforme ela tem sido interpretada ao longo de tantos séculos e exposta e crida em suas doutrinas de acordo com tudo aquilo que está expresso na Confissão de Fé de Westminster. Quando eu faço esse estudo, eu sempre me pergunto se eu já tomei consciência de quanta luta foi necessária, de quanto sofreram os puritanos para viver uma igreja onde eles pudessem formular, ao lado de teólogos que examinaram a Bíblia com liberdade, o que deve ser crido a respeito de Deus nas Sagradas Escrituras. Hoje você não tem a obrigação de engolir, de receber goela abaixo alguma coisa que um rei decreta ou que alguma autoridade religiosa decreta ser verdade. Se alguém te fala algo que não está na Escritura, por conta de homens como estes, você pode dizer: a minha consciência está cativa à palavra de Deus, como Lutero disse na Dieta de Worms em 1529. E você então pode confiar que a Igreja Reformada Presbiteriana no Brasil, as igrejas confessionais conosco, que subscrevem este símbolo de fé, elas têm uma doutrina que tem sido examinada, que tem sido verificada e que tem provado ser fiel à palavra de Deus ao longo dos séculos. Eu espero que essas considerações animem muito você a estudar a Confissão de Fé de Westminster conosco neste ano histórico. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que você nos ajude na divulgação desse material, que você o encaminhe aos oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil, aos presbíteros, aos diáconos. Eles juraram lealdade a Deus, a sua palavra e as doutrinas expressas na Confissão de Fé de Westminster. Um presbítero não tem o direito
se ele é honesto intelectualmente e espiritualmente de defender ou de crer, como presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, algo diferente do que está sendo ensinado nos padrões de Westminster. Um diácono não tem esse direito. Então, que você crescendo na instrução da palavra de Deus, crescendo no estudo da doutrina, da fé reformada, esteja preparado para viver como um autêntico reformado, que acata as autoridades constituídas enquanto estão fiéis à palavra de Deus, enquanto seguem uma linha de doutrina, de interpretação da palavra de Deus, que já tem sido sustentada e mantida ao longo de séculos e que está objetivamente expressa nos padrões de Westminster. Bom estudo para você! Acompanhe-nos com alegria, ajude-nos na divulgação mais uma vez eu peço. Que Deus o abençoe. Tenha um bom dia e até a semana que vem, se Deus nos permitir.